Boa tarde, peço desculpas que o vídeo anterior eu encerrei rapidamente, né? Tive um contratempo, então eu agora esse é o último, prometo que esse é o último vídeo, né? Do meu estágio formato extensão pelo Uninter, né? Meu nome é Rossana Alves Jasluc do Rio Apa, sou acadêmica em licenciatura em História, o meu RU é 459166. Então, é o Seminário de Mitologia Grego. Vídeo 9, já me perdi, qual que é o, se é quinto, se é o sexto, né? Me perdoe, mas já me perdi, né? Tema é lendas mitológicas, né? Então, voltando aqui, já falei de Narciso, Sísifo, Midas, Tântalo, Pandora, o mito de Talos, Pigmalião e Galateia. Né? Também já falei toda essa parte aqui dos temas retratados pelos mitos gregos, né? As lendas mitológicas aqui dos monstros, questões de traição, questão do destino humano, profecia, origens. Então, o último eu falei do Cupido e a Psique, né? Ou Eros e a Psique, né? Então, agora eu quero falar de uma outra lenda, que é o Faetonte, filho de Apolo. Acho que eu até estava falando desse livro aqui, que é muito interessante, né? Me emprestaram esse livro aqui e achei muito interessante. Eu vou falar um pouquinho do Faetonte. Só um segundinho, por gentileza. O Faetonte, ele era filho de Apolo, né? O deus do sol, né? E ele era filho da ninfa, que era a mortal Climene. Ele cresceu sem espaço para dúvidas a respeito do seu pai, né? Sua mãe nunca escondera a verdade. Portanto, o jovem sempre teve para si que seu pai era um deus. No entanto, ao passar dos anos, Faetonte ele sempre teve dúvida, né, acerca da sua origem, né? Ele via que os outros meninos da sua vizinhança passaram a duvidar que ele poderia ser realmente filho de um deus, né? Então, de um deus. Ninguém acreditava que ele era filho de Apolo. E eles ficavam zombando dele, né? Então, assim, ele resolveu confrontar sua mãe e apelou para o seu lado emotivo, né? Abraçou-a e implorou para que ela desse uma prova, né, concreta que ele era filho legítimo de um deus, né? Então a Climene estendeu seus braços para o céu, olhou para o sol e chorou, jurando a seu filho pelo brilho da estrela e pela luz flamejante que os escutava naquele momento que Apolo, o deus do sol, que governava todo o planeta, era seu pai. A mulher explicou que a casa de seu pai não seria encontrada com muita dificuldade, pois o lugar onde ele surgia, né, todos os dias fazia fronteira com a sua própria terra, mandando-o ir assim fosse o desejo do seu coração. Então o Faetonte resolveu ir em encontro ao seu pai. Rapidamente alcançou um lugar onde vivia o deus responsável pelo sol nascente, né? O Palácio do Sol surgiu com grande magnificência, apoiado em colunas firmes, brilhando como ouro e bronze flamejante, com pontas duplas incrustadas em prata, uma arte que era ainda mais nobre. O jovem deu de cara com vários deuses relacionados ao mar. Só um instantinho. Então ele deu de cara com vários deuses relacionados ao mar, né? Tritão, Dóris e suas filhas Nereidas, né? Penteando os longos cabelos verdes, sentados nas rochas que eram as sereias, né? Os símbolos do zodíaco. Então, na terra, pessoas e cidades, né? Madeiras e animais gravados. Os símbolos do zodíaco, 6 em cada porta, né? Estavam postos acima. O filho de Clímene subiu uma ladeira íngreme até entrar no palácio. E lá
né, incerto, né, abriu o caminho e ficou longe. Daí impossibilitou de aproximar-se da luz reluzente. Mas quando viu, lá estava Apolo, envolto de vestes vermelhas e sentado em seu trono, cintilando esmeraldas. Apolo podia perceber a presença de quem fosse e se deu conta de quem era o jovem. Apolo deu boas-vindas e perguntou qual era o propósito da sua viagem, chamando-o de meu filho. Faetonte, em um misto de respeito e admiração, se deu conta que sua mãe não estava mentindo. De fato, ele tinha conseguido a prova de tanto que ele buscava. E Apolo foi bem carinhoso com o filho, né? Chamou Faetonte mais perto dele, né? Disse que ele era merecedor de ser seu filho por provar sua linhagem e fazer jus à sua promessa feita a Climene. Pediu que Faetonte fizesse o pedido que quisesse ao seu pai, que ele ia conceder. Aí o jovem pediu ao pai que ele queria controlar sua linda carruagem do sol por um dia. E Apolo ficou aflito com essa resposta, né? Mas ele não podia dar um passo atrás, né? Ele prometeu, né? Então um Deus jamais poderia conceder um desejo como esse, né? Então imagina ainda um filho mortal. Mas de todas as formas, Apolo tentou dissuadir, né, o filho com esse pedido, né, que era perigoso, né, e alegando que nem Zeus, né, poderia permitir que isso fosse realizado. Mas ele tentou fazer a cabeça do Faetonte, explicando que a jornada com a carruagem funcionava perigosa, né, era perigosa e era difícil, né. O início da jornada era completamente íngreme, seguindo de uma altura tão grande no sol de meio-dia, que seu próprio coração era inundado por medo e agonia, ao ver a terra e o mar tão alto. Ele dizia sobre os céus que giravam as constelações e os polos, os quais precisava atravessar e ir contra, caso resolvesse entregar a carruagem a Faetonte. O que lhe aconteceria? Então Apolo, né, apelou para um lado emotivo também do filho, dizendo que era tão grande sua dúvida que sanasse a partir da sua preocupação e o medo paterno expressado por ele, que acreditasse nisso. Assim, o teimoso Faetonte queimava de desejo para dirigir a carruagem do pai. Então, Apolo concedeu o desejo e levou até sua carruagem, né? Mas ele deu uma pomada mágica, né, para a proteção contra o calor, né? E muitos conselhos, né? Faetonte deveria tomar cuidado com a estrada direta às 5 zonas, né? Como a Ursa Maior, né? A mais importante deveria manter o equilíbrio para não dirigir tão alto e queimar os palácios dos céus, nem tão baixo para não queimar a própria terra. Faetonte partiu, né? Então, ele... Assim, né, ele percorreu com os cavalos selvagemente, que afastou da estrada principal. O jovem se amedrontou, já não podia mais usar as rédeas, ele perdeu o controle, nem sequer distinguir onde estava a estrada. Então estava um caos, né? Ele já não tinha mais controle das rédeas e os cavalos galopavam sem rumo. Todos estavam, de alguma forma, sendo afetados por sua inexperiência, né? E assim Faetonte foi caindo, né, a carruagem e os cavalos em direção à terra. O rio Nilo, em pavor ao fim do mundo, escondeu sua nascente, a qual permanece oculta até hoje. A Mãe Terra gritou em dor e sofrimento pelo grande calor e vapor trazidos de uma só vez, por toda a calamidade e destruição, apelando a Zeus que tomasse alguma providência. Não havia mais nuvens nem chuva para abrandar o calor. Então Zeus lançou um dos seus raios, mas fatalmente acertou Faetonte e destruiu a carruagem. Os cavalos foram jogados nas profundezas do oceano e o corpo do jovem foi para o rio Eridano. Suas irmãs Naides o enterraram, com dizeres a respeito de tamanha queda, mas tamanha ousadia e glória dos seus sonhos. E agora, para finalizar, vou falar um pouquinho do Cadmo, né? Agenor, rei da Síria, era bisneto de Ió e de Zeus e tinha vários filhos. 2 deles, né? A Europa e o Cadmo.
Então, quando a Europa desapareceu, que ela foi raptada por Zeus, o rei Agenor ordenou que o filho Cadmo fosse à sua procura e não voltasse sem ela. Durante a sua longa e sua busca que ele não achou na Europa, né? Ele foi em diversas cidades, né? E se estabeleceu em várias cidades, em outras regiões. Então, teve uma época que ele foi para Fênix, né? Se estabeleceu na Fenícia, né? Ele foi para Clix, na Clicia, e Cadmo, o mais velho, foi para Grécia. Ele viajou acompanhado da mãe, Teléfasa, e dirigiu-se inicialmente para Trácia, onde viveu algum tempo depois da morte da mãe. Aí, aconselhado pelo aquele oráculos, né, o Delfos, né, que ele aconselhava todo mundo, ele parou de procurar a Europa, né? E ele fundou a Acrópole fortificada, que se chamava Cadmeia, e era a futura cidade de Tebas. Então, segundo a tradição, né, ele mandou Cadmo escolher um local seguindo uma vaca até que ela caísse no cansaço. Ao encontrar a vaca com um sinal diferente, ele seguiu até Beócia, e no local que ela parou, ele fundou a cidade. Para obter água de uma fonte próxima, teve de matar com a pedrada um dragão, tido por filho de Ares. Depois, a conselho de Atena, semeou a terra os dentes do dragão morto. Desses dentes emergiam vários guerreiros, totalmente armados e de aspecto ameaçador. Cadmo lançou sem ser visto uma pedra sobre eles. A pedra desencadeou uma violenta disputa, e no fim da luta restaram apenas 5 guerreiros vivos, né? Os espartanos, né? Que é considerado os semeados. E eles auxiliaram Cadmo na fundação da cidade de Tebas, né? Então, eles são considerados os ancestrais mais antigos e mais nobres, né, de Tebas. Então, devido à morte do dragão, o Cadmo foi condenado aos deuses a servir Ares durante 8 anos. Nesse período, o Zeus concedeu-lhe a mão de Harmonia, que era filha de Ares e de Afrodite. Os deuses imortais compareceram ao casamento, né? Musas cantaram durante os festejos e a noiva recebeu 2 presentes fabulosos. Um maravilhoso vestido, né? E um belíssimo colar feito pelo Hefesto, né? Que era o ferreiro, né? O Cadmo tornou-se rei de Tebas, né? E seu reinado foi longo, tranquilo e próspero. Consta que ele civilizou também a Beócia, né? Ele teve vários filhos, né? Ele teve Autônoe, Ino, Agave, Semele e Polidoro. Já idoso, ele entregou o trono a Tebas a Penteu, o filho de Agave e Equion, um dos espartanos, e retirou-se com harmonia para Ilíria, onde se tornou rei e teve outro filho, Ilírio. Viveu ainda algum tempo e no final da vida foi transformado pelos deuses em serpente, juntamente com a Harmonia. E em outra versão, eles foram levados para os Campos Elíseos. Então, para finalizar, eu queria falar que os mitos são atemporais e eternos e também estão presentes na vida de cada ser humano. E não importa em que tempo ou em que local. Somos todos deuses e heróis da nossa própria história. Então eu queria agradecer, né, a todos que contribuíram com esse meu estágio, né, em formato de extensão, né, e sempre me ajudaram e estão me apoiando nessa jornada, né, de eu me formar em licenciatura em História, né, pela Uninter, né. Então quero agradecer, então curtam meu vídeo, se puderem fazer comentários que vocês vão agregar esse estágio aí que foram 6 horas de um seminário de mitologia grega. E teria muito mais assunto, muito assunto, mas eu achei esses foram os mais importantes. Desculpa. Não estou acostumada a fazer vídeo e nem a falar tanto. Então, muito obrigada novamente e obrigado por participarem desse seminário.